Vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, irmãos no bem, agradecemos a oportunidade que nos reúne e pedimos que neste momento possamos estabelecer um vínculo positivo de luz, de amor e paz. Ajuda-nos, Senhor, a estudar e a compreender a mediunidade sagrada, para que possamos nos converter em instrumentos do Teu amor, na cura, no auxílio, no trabalho e na reconstrução de corações e de mentes. Agradecemos, Senhor, a presença espiritual, os amigos de luz que aqui estão conosco. Agradecemos, Senhor, por aqueles que participam, seja próximo, seja distância, deste estudo que se inicia. Possamos continuar envolvidos pelas vibrações do bem, da paz, e fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos começar, Ei, tudo bom? Nós estamos, continuando com o nosso estudo da apostila, gente? A gente está estudando aqui a apostilinha aqui da FEB, a vermelhinha. Tem a azul e tem a vermelhinha. Então, nós vamos estudar a vermelhinha, que é o programa 2 de mediunidade, estudo e prática, feita pela Federação Espírita Brasileira. Então a gente está estudando os capítulos dela, e está alternando aqui com temas que a gente está vendo que são necessários aí dentro do escopo da mediunidade. Então hoje nós vamos falar aqui do programa 2, no módulo 2, tema 3, que é percepção, sintonia e concentração. 3 temas dentro de um, que tem a ver com a questão da mediunidade, De primeiro momento aqui, no texto que os companheiros trabalham com a gente, eles fazem aqui algumas referências aqui para nós. Eles vão falar sobre percepção, e eles vão dividir a percepção em 2 aspectos: as percepções que são sensoriais e as percepções que são extrasensoriais, Então a percepção sensorial é aquela que advém, dos nossos 5 sentidos, é aquilo que eu enxergo, que eu escuto, que eu sinto o gosto, o cheiro, ou que eu toco através do tato, São os 5 sentidos básicos, que a gente tem, que vão se traduzir em informação que está sendo levada para o nosso cérebro, e essa informação ela vai ser decodificada, interpretada, e a gente vai saber o que está acontecendo à nossa volta, Então é a percepção dos sentidos, por isso é sensorial, E depois vai vir a percepção que o pessoal chama de percepção extrasensorial, que aí vai entrar a questão da mediunidade, A mediunidade vem um pouquinho à frente disso aqui. O que é a percepção extrasensorial? A percepção extrasensorial, é aquela que está além dos 5 sentidos físicos, Então a percepção extrasensorial é um tipo de percepção que ela se manifesta não através dos nossos sentidos físicos, apesar de que parece para algumas pessoas que está acontecendo assim. Então, para alguns companheiros parece que a percepção extrasensorial é uma percepção física, ou seja, a pessoa que enxerga um espírito, do ponto de vista dela, ela está enxergando com os olhos, ela não nota, mas na verdade não está, Ela tem essa ilusão de que ela está enxergando pelos olhos, mas se você fizer um exame, nos bastonetes dos olhos dela para ver que tipo de luz que ela está percebendo, ela não vai ter nenhuma alteração, porque ela não está vendo com os olhos físicos, Então a percepção extrasensorial é o que o pessoal chama de sexto sentido, O sexto sentido é o conjunto de todas as percepções que estão além, do nosso corpo físico. Aí entra a questão da intuição, da vidência, da audiência, da clarividência, da clareaudiência, que são percepções do espírito, do corpo espiritual, que a gente, que os médiuns ou que as pessoas, que não são médiuns, mas têm essa percepção, possuem. Tá dando para entender, gente? Então, assim, o extrasensorial é aquilo que não é com os nossos sentidos físicos, Então, por exemplo, uma pessoa que tem percepção extrasensorial, ela pode enxergar sem ter olho, Existem muitos casos na ciência, famosos até, de pessoas que às vezes não têm, capacidade auditiva porque não tem estrutura auditiva e que dizem escutar. Ou pessoas que não têm nem o globo ocular e falam que enxergam de alguma forma,
bom? E a ciência fica ali, né, sem saber como é que explica, porque ela não tem um aparelho físico para fazer aquilo, ela não tem, né, a ferramenta física, biológica, mas ela enxerga, né? Tinha um caso famoso aí na década de 80, eu lembro, né? Foi até pro Fantástico, uma senhora que ela não enxergava, ela era cega, ela tinha perdido os globos oculares e ela andava para tudo quanto é lado como se enxergasse. E aí a reportagem até acompanha ela na rua, assim, e ela atravessa, ela parava, ela conseguia como se ela enxergasse, né? Aí eles não tinham muita explicação, aí entrava na questão da sinestesia, né? Se algum outro órgão do corpo estava fazendo se ela estava percebendo a luz pelo tato, né, pelo calor, e aí estava modulando, o cérebro dela modulava a imagem, tinha um monte de... mas não conseguia explicar, tá? Isso aí entra desse caso, né, que eles chamam de PES, né, percepção extrasensorial, tá? Nem toda percepção extrasensorial é mediunidade, tá bom? Porque nem, né, como os espíritos vão falar aqui, ó, nós temos dois tipos de fenômeno de percepção extrasensorial, que é o que a gente chama de fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico. São duas coisas diferentes, apesar de estarem conectadas. O que é o fenômeno anímico? São essas pessoas que enxergam, que percebem as coisas, tá? Mas aquilo ali não tem nenhuma conotação espiritual, não é um espírito que foi ali e fez ela enxergar. Aquilo é da natureza da própria pessoa, então ela consegue, através da percepção dela, ou da intuição, ou através da energia que ela possui, ou através, né, de uma condição orgânica dela, ela consegue perceber, né, aquilo que está além dos sentidos físicos dela, né? Então, assim, muitas pessoas falam, né, alguns animais têm o que eles chamam de sentido cego, né? Ou seja, o animal ele não precisa enxergar, mas ele sabe que tem alguma coisa perto dele, né, sem ser com os outros sentidos, né, eles chamam de sentido cego, né? Então algumas pessoas têm esse sentido, tá? Isso a gente chama de fenômeno anímico, né? O que é o fenômeno anímico? Da nossa alma. Tudo que é meu, conquista, é anímico. Tudo que é influência espiritual é mediúnico. Então eu posso ver um espírito por um fenômeno anímico, ou eu posso ver um espírito por um fenômeno mediúnico. Qual que é a diferença? Um fenômeno anímico parte da gente. Então, por exemplo, eu sou clarividente, então eu enxergo o espírito. Se passar um espírito aqui que está dentro do meu campo de percepção, eu vou ver esse espírito mesmo que ele não saiba que eu estou enxergando ele. Ele não está fazendo nenhum esforço para ser visto, ele não está percebendo às vezes que eu estou vendo, tá? Mas eu estou percebendo ele. A maioria dos fenômenos espirituais que a gente tem são fenômenos anímicos. Por isso que muita gente, né, se confunde e até sofre com isso. Fala assim, não, mas toda hora está passando um espírito aqui na minha... Né, passou um homem aqui na minha frente, aqui, né, passou um homem aqui pela minha casa, aqui, o que ele quer comigo? Às vezes não quer nada, ele nem está sabendo que você existe. Ele está passando ali porque está indo para algum lugar e você percebeu ele. Né? Então muita gente fica inculcada a vida inteira com fenômenos espirituais que não têm ligação com ela. Né? Ou seja, nem todo fenômeno espiritual ele é provocado. Tá? Os espíritos muitas vezes têm mais que fazer do que ficar lá tentando aparecer para a gente, né? Eles estão lá preocupados com as questões deles, assim como nós, né? A gente sempre faz a comparação disso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender, porque muito comportamento às vezes místico, muito medo, muitas coisas que a pessoa às vezes carrega a vida inteira, são por isso. Às vezes a pessoa ela tem uma clarividência muito ativa, então ela enxerga o plano espiritual, né, dentro de uma determinada faixa, então ela vê espírito o tempo todo, né? E ela não passa pela cabeça dela que aquilo ali é uma faculdade que ela tem, e não que os espíritos estão se mobilizando o tempo todo para ficar aparecendo para ela. Simplesmente é como se você fosse na janela da sua casa, né, num bairro movimentado, e olhasse para a rua, tá passando um monte de gente para lá e para cá, tá passando carro, tem gente conversando, tem gente jogando as coisas, tem gente falando, tem gente, né, mãe com filho, né, e aquilo que está acontecendo ali, que você está percebendo, ou está escutando, ou está vendo, não necessariamente está sendo feito, né, ou está acontecendo para chamar a sua atenção. Simplesmente está ali, né? O mundo espiritual está à nossa volta, né? Isso é uma coisa que esse texto aqui a gente fala isso muito porque isso é muito importante, tá? Muito médium entra em parafuso porque acha que está sendo perseguido por espírito o tempo todo, quando na verdade ele está só percebendo o que está acontecendo ao redor dele, tá? Então existem, né? Então isso é uma coisa para a gente, né, que a gente tem que fixar muito, né? Porque até para a gente poder ajudar as pessoas,
Né? Às vezes alguém vem conversar com a gente e fala assim, nossa, eu estou lá em casa e um homem parou na minha frente, o que é isso? Eu fico vendo lá uma pessoa lá passando, lá, saindo, de noite eu estou deitado na cama, eu vejo um movimento lá no meu corredor lá. Às vezes o espírito está passando ali para ir para algum lugar, para fazer alguma coisa que, né? Então assim, é uma coisa que ajuda até a pessoa a entender o fenômeno. Qual que é a diferença do fenômeno mediúnico? O fenômeno mediúnico já é diferente. No mediúnico, o espírito chegou para mim, que é que eu te vejo. Fala assim, oi Marcelo, tudo bem? Você está me enxergando? Ou seja, ele está direcionando aquilo para mim. Ele pode estar me usando uma capacidade que eu já tenha, ou ele pode ativar aquilo ali. Tá? Isso aqui tem uma história muito famosa, né, nos livros, que é a história do livro Libertação, que está lá o André Luiz, o Gúbio e o Eloy. E aí eles estavam lá ajudando os espíritos, eles chegam numa casa lá, que tem lá um moço que casou lá com a viúva, né? Uma viúva muito rica, ela tinha um filhinho lá de 4 ou 5 anos, uma coisa assim, e esse moço está envenenando o menino, porque ele queria que o menino morresse para ele herdar tudo. E eles estavam lá ajudando o espírito que era o pai do menino desencarnado, que era um obsessor terrível, né? Mas, né? Aí o André fala assim, ó, você tá, né? E aí o que acontece no meio daquela coisa, né? Eu vou te ajudar, não, né? O que está acontecendo? O cara está matando meu filho, né? Aquela coisa toda, né? O espírito que está com o André Luiz descobre que o cara que está fazendo isso é irmão dele. É o irmão dele encarnado. Tipo assim, não estou acreditando, você está tentando matar o menino. E o que eles fazem? Eles tiram o rapaz do corpo, né? Durante o sono, levam ele para o plano espiritual. E aí eles conversam com ele. Falam assim, pô, fazer isso não, você vai matar o menino, você está doido, né? E eles tentam convencer e conversam com ele para ele não fazer aquilo e tal, né? Faz até uma reconciliação do pai do menino que está desencarnado e ele, né? E quando ele acorda de noite, ele acorda de madrugada, tem aquele famoso pesadelo, né? Ele acorda de madrugada lá na casa. O que acontece? O Eloy, que é o espírito desencarnado, né? Enche o globo ocular dele de energia e ele abre o olho e ele vê o André Luiz, o Eloy e o Gúbio, os espíritos lá da cama em pé. E o irmão dele chega para ele, você matar o menino, você vai ver comigo. Tipo assim, ele provocou um fenômeno ali mediúnico. O rapaz não tinha evidência, não tinha nada, mas o caso era tão grave que o irmão dele foi lá, não, você vai me ver aqui, eu vou te falar, esse negócio aqui, você matar o menino, você vai ver comigo. Né? De tão indignado que o irmão dele ficou, o irmão que já estava morto, né? Que estava lá trabalhando com a espiritualidade. Isso é um fenômeno mediúnico. Ou seja, o rapaz não tem mediunidade nenhuma, e a espiritualidade foi lá, né? E, vamos dizer assim, forçou a barra para ele enxergar. Isso acontece sempre? Não, isso é um caso de vida ou morte. Né? Ele fez aquilo porque ele estava matando o menino. Né? Além da questão da criança, ele sabia que o irmão dele ia se comprometer espiritualmente, né? Então o espírito não vai fazer isso porque eu quero que ele me veja. Eu estou precisando de ver um espírito, ele não vai fazer isso, né? Ele vai fazer. Então ali é uma situação. E tanto é que a espiritualidade meio que puxou a orelha depois, falou: você devia ter feito isso não, né? O irmão dele agiu ali meio que no impulso ali, porque ele ficou assustadíssimo com a situação. Pode ser a questão pode ser um fenômeno anímico. Mas como é que você sabe que ele quer comunicar? Ele faz uma intenção comunicativa? Ele tenta te chamar a atenção, ele mexe com você? Ou você só percebe ele? Às vezes acorda à noite e chega a piscar, mas não é o olho físico, né? E a pessoa está sentada, ela parada, de frente para mim. E às vezes eu conheço, às vezes só pode ser alguma coisa. O que acontece? Aí tem a questão da nossa limitação mediúnica. Então, às vezes, o espírito ele não é que ele não dá conta de falar, é a gente que não consegue entender ou perceber o que ele está falando. Né? Então, assim, nem todo médium ele percebe. Tem médium que só enxerga e não escuta nada. Então, se o espírito tenta falar com ele, tem médium que só escuta. Então, ele só ouve voz, ele não vai ver nada nunca. Né? Então, assim, depende muito da faculdade mediúnica da pessoa. Né? E depende também do estado daquele espírito. Às vezes o espírito está ali, né? E ele está, por exemplo, ele está num processo ali que ele, na verdade, ele está, vamos dizer assim, ele está preso em você ou está preso em alguma situação, né? E às vezes ele está ali gesticulando, falando, nem está te vendo. Ele está achando que você é alguém, né? A questão da sintonia aqui, né? Por exemplo, um espírito pode a gente está passando na rua, a nossa energia ser semelhante com alguém que ele conheceu e ele cismar com a gente. E ele vai até atrás, fala, não, esse cara aí é meu pai. Eu, não foi seu pai não, mas tem alguma coisa em comum, né? Então muitas vezes acontece, né, que o espírito, ou então pode ser o que? Uma reminiscência do sonho,
né? Porque quando a gente sonha também, a gente guarda um monte de informação, e quando a gente acorda, essa informação, ela, vamos dizer assim, ela explode à nossa volta. Então a gente tem que lidar. Então pode ser um monte de coisa. Normalmente, tá? Quando o espírito ele quer uma comunicação mais direta, ele aparece várias vezes. Ele tenta mais de uma vez. Se ele tentar mais de uma vez é porque ele está querendo falar alguma coisa. Ou às vezes também é o seguinte, às vezes o espírito está sozinho, né? Às vezes, porque assim como a gente não percebe tudo, tem espírito lá no mundo espiritual que ele também não enxerga nada. Ele não vê outro espírito perto dele. Ele não vê os espíritos de luz, ele não vê nada. Ele só vê assim. Normalmente quem é muito egoísta, né, vai para o plano espiritual e passa lá, às vezes, séculos lá sozinho, porque nunca pensou em ninguém. Ou só pensava em ninguém para ter raiva, para exigir dos outros. Então, assim, ele fica preso dentro do mundo mental dele. Nunca preocupei com ninguém, nunca dei bola para ninguém. O outro que se lasque para lá com os problemas dele. Aí ele chega no mundo espiritual e fica dentro daquela bolha que ele criou. Então, assim, às vezes, aí ele vê um médium, uma pessoa que tem uma percepção maior, e essa pessoa consegue ele consegue perceber, olha, aquele ali está me vendo. Aí ele vai atrás da pessoa. Tipo assim, não, um que me vê, nossa, né? Então, você está me vendo, né? Normalmente isso aí você está percebendo alguma energia. Pelo estado emocional seu, você sabe. Como é que você sente quando isso acontece? O segredo é esse. Como que você sente quando você percebe isso? Normalmente, né, a energia de um espírito, vamos dizer assim, desequilibrado, ela é angustiosa, ela é triste, ela é depressiva, ela é pesada, né, ou ela é agressiva. Então, assim, às vezes a gente vai conseguir filtrar o que a gente está percebendo dos espíritos pela gente. Por exemplo, tu começa a ficar muito agressivo, muito nervoso, né? Tu brigando com todo mundo, explodindo com todo mundo. Então e estou sentindo o que você está sentindo, né? Um formigamento, um calor, né? Depende de pessoa para pessoa. Aí eu posso começar a pensar, será que eu estou sendo influenciado por um espírito desequilibrado? Aí entra a questão da outra parte aqui do estudo, que é a sintonia. A sintonia, de onde que nasce a influência do espírito? Ele tem que ter algum ponto de sintonia comigo. Sintonia são as portas abertas que eu deixo, né, aonde os espíritos desequilibrados ou equilibrados vão conectar comigo, né? Então eu quero sintonizar com Jesus, como é que eu faço? Né? Se eu falar Jesus vem cá, não, né? O que Jesus faria? Qual que é a vibração de Jesus? É amor, carinho, compreensão. Então quando eu me esforço para isso, eu vou sintonizar com espíritos que estão nessa onda. Então não adianta falar que eu quero sintonizar com os espíritos de luz. E eu sou sempre nervoso, agressivo, egoísta. Eu vou sintonizar com espíritos como nervosos, agressivos, egoístas, né? Por isso que entra a questão muito da autoanálise. Claro que em determinados momentos, algum espírito pode até aproximar da gente, tanto equilibrado quanto desequilibrado, porque às vezes tem espírito que te ama, né? O guia espiritual ama a gente. Eu posso ser o cara mais desequilibrado do mundo que ele vai aproximar. Mas a questão é manter a conexão. Ele vai até chegar perto, né? Mas às vezes a minha ação, a minha atitude, você quer ou não, né? Sabe aquela pessoa que fala para você ficar calmo, você manda ela pastar? É isso aí, né? O Espírito de Luz vem, não, meu filho, compreende, quer compreender que perdoar que nada, não, quer que você se lasque para lá. O Espírito vai embora, aí vem outro, não, você quer brigar? Nós estamos juntos aí, é paulada na cabeça. Aí fica aquele Espírito, né? Então, assim, como também tem a outra questão, às vezes a gente está bem, né? Acontece uma situação e vem aquela tendência, sabe uma coisa, vou pegar, né? Se você corta aquilo, acabou. Mas se você alimenta aquela energia, você cria a afinidade, né? A sensação, ela não tem tanto a ver com o que é. É tipo um sinal, está acontecendo alguma coisa, né? O mais interessante de qualquer sensação que a gente possa ter, né? Tem gente, por exemplo, que tem taquicardia, né? Às vezes a pessoa entra no lugar, ela sente, né, falta de ar, taquicardia, né? Ela sente choque, né? Tem gente que, por exemplo, tem sensações, né, diferentes. Então, assim, isso tem muito a ver. Isso vamos dizer assim, esse é o sinal. Tipo assim, tem um trem estranho aqui. Tem alguma coisa que não é agradável para mim, né? Que também né? Eu sempre falo isso, também é um conceito que vamos dizer, muito subjetivo, né? Então, um criminoso que entrasse num templo, a energia do templo ia ser ruim para ele. Ele não ia gostar daquela vibração.
né? Uma pessoa extremamente desequilibrada, farrista, né? Do pior tipo possível. Imagina, aquela pessoa barraqueira, né? Se ela entra num ambiente de calma, de paz, aquele ambiente, né, para ela é horrível. Quer dizer que o ambiente é horrível? Não, quer dizer que não bate com a vibração dela. Às vezes, se ela for no meio de uma guerra, ela vai estar lá, né? Tem gente que gosta, né? Você não viu lá o caso do brasileiro que foi lá para a guerra da Ucrânia, né? O cara passou a vida inteira dele sonhando que ia para a guerra, aí teve a guerra e foi lá e morreu lá. O que é isso? É sintonia, né? A intimidade dele se sente bem naquele tipo de situação, no conflito. Tá errado, tá certo? É o que ele é, né? Então, até que ele decida modificar, né, o ambiente pacífico para ele é ruim, né? Ruim para ele, né? No sentido desagradável. Fala que é ruim, é desagradável, né? Então, normalmente a sintonia daquilo que é diferente de mim é desagradável. Inclusive a sintonia superior, né? Os espíritos sofredores, eles falam, né? Eles reclamam da luz da espiritualidade superior. Fala que a luz queima, né? Que os espíritos iluminados, quando chegam, eles, né? Por quê? Porque a luz ali são vários, né? Tem até uma questão metafórica, né? Porque a luz revela, né? Eu não quero ver o que eu sou, né? Então, quando a luz bate em mim, né? Então, assim, constrange, né? Então, por isso que, imagina, gente, Jesus aparece aqui e olha para mim, né? Sustentar o olhar de Jesus é brinquedo, não. É porque Jesus veio lá dentro da sua alma, ele vê o que você é de verdade, né? Não tem cara de bonzinho, não tem o que eu, né, o que eu quero que você acha que eu sou, tem o que eu sou de verdade. Então, a convivência com o espírito de luz é difícil nesse ponto, né? Eu lembro tem um livro do Ranieri, né, que é um amigo do Chico, um médium, que fala que uma vez ele foi na esfera superior, né? Eles levaram ele para fazer um estudo lá, para escrever o livro. E aí, quando ele chega na esfera superior, né, ele não consegue ficar lá. Porque todo mundo passa para ele e olha para ele, tipo assim, olha mesmo, tipo assim, eu sei o que você é, o que você sente, o que você pensa. Não, então ele se sentiu pelado lá no meio dos espíritos, né? Eles olhavam para ele cheio de amor, tipo assim, nossa, que bebezinho, né? Como quem olha para um bebê, né? Porque, né, a diferença evolutiva, né? Como quem olha para um bichinho, né? Tipo assim, com todo amor do coração, mas aquilo constrangia, né? E ele fala que ele viu um espírito feminino lá, né? Que ele entendeu que era um espírito feminino, né? Muito bonito, né? E que ele olhou para ela assim, e na hora que ele olhou para ela, ele teve um monte de pensamento que não se deve ter, né? E que o espírito olhou para ele assim, com aquela cara assim de, né? De espírito iluminado, tipo assim, né? Ô criança, né? Não tem problema se você está pensando, não. Mas o espírito leu tudo que ele pensou. Imagina onde que ele ia enfiar a cara dele, né? Os planos de luz são assim, né? O pensamento tá, né? Então a gente é o que é, né? Então assim, então ele se sentiu num lugar maravilhoso. Ele falou que foi uma experiência maior da vida dele, mas ele não deu conta de ficar lá 15 minutos. Ele pediu para ir embora, pediu para o espírito olhar, me tira daqui, estou passando vergonha aqui, estou constrangido, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, por que os espíritos não levam a gente, né? Porque a gente não dá conta, né? Então essa questão da sintonia, ela vai estar muito nisso, e a percepção da gente tem a ver com a sintonia. Eu percebo aquilo que se conecta com a minha realidade. Por isso que existe um fenômeno, né, que é espiritual, né, que é o fenômeno do que? Da inspiração. O que é inspiração? É quando alguém percebe uma grande verdade ou um grande conhecimento sobre algo que é da afinidade dele. Então senta lá o Albert Einstein lá para estudar lá a física, né, e lá para poder tentar entender os mistérios do universo lá, e aí ele senta lá e começa a vir um monte de ideias sobre isso na cabeça dele. Aí ele vai lá e faz a teoria da relatividade, ele faz lá a mecânica quântica, aquela coisa toda, né? Por que aconteceu com ele e não aconteceu com o Marcelo? Porque o pensamento dele todo vibra naquilo. Como ele vibra naquilo, ele se conecta com pensamentos que são semelhantes ao dele, ele se torna médium daquelas ideias, e aquelas ideias se materializam através dele. Isso também vale, por exemplo, imagina lá o Jung, né, na psicologia, imagina lá o Sabin lá nas vacinas, né? Imagina, então assim, eles se conectam com seres, com mentes que estão dentro do campo de afinidade e sintonia deles. Então às vezes a gente reclama que Jesus não conversa com a gente, é porque na verdade porque eu não sei o papo de Jesus, sabe? Para mim conversar com alguém eu tenho que conhecer o papo que ele gosta, né? Não adianta nada eu chegar numa festa, né, e chegar lá, né, e começar a falar de evangelho pro pessoal, não vai rolar, né? Apesar que eu gosto muito, né? Chegar, não, gente, vocês ligam lá, porque lá eu comecei a explicar parábola lá no meio do carnaval.
Não rola, eu vou ficar isolado naquele ambiente lá, porque, né, a pessoa fala, maluco, porque, né, não é hora disso, né, porque não tem sintonia. Então o speed de luz não vai lá para isso. Vou falar. Quando você fala, né, dessa questão aí, da sintonia, da afinidade, e quando é uma criança, esses processos da criança começar a falar muitas coisas, em que ninguém sabe onde a pessoa não tinha uma ideia, A criança. Isso é. O que acontece? A criança também é um espírito. E ela também tem as afinidades dela construídas. O que acontece é que a criança, né, assim como, por exemplo, né, igual tem alguém perguntando aqui sobre esse processo de sintonia entre encarnado. Mesma coisa, gente. O encarnado, ele sintoniza com o encarnado que gosta das coisas que ele gosta. Famosa história da fila do banco. Você está na fila do banco, né, apesar que hoje quase não existe, né? Aí tem alguém na sua frente comentando um assunto que você gosta. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, daqui a pouco você está dando palpite na conversa. Porque sintoniza com aquilo, é sintonia. Se aquela pessoa não gosta, se você não gosta daquele assunto, o que você faz? Você dá a linha, igual uma festa, né? Você vai numa festa, aí você senta lá, né? Aí tá todo mundo lá falando, né? Igual uma vez eu fui na festa lá com os parentes lá da minha esposa, lá de Genebra. Aí tava lá uns parentes dela mais ricos lá, os caras só falam de dinheiro. Não porque eu comprei, que eu fiz, que eu aconteci, que eu tenho um carro de tal, eu fiquei olhando assim, tipo assim, isso pra mim, né? Eu não tenho assunto com isso, não tenho nada disso. Né? Eu fiquei o peixe fora d'água lá, olhava pro lado, sabe que você fica olhando pro lado assim, né? Doido pra arrumar uma brecha pra cascar fora daquilo? Vou ali pegar a água ali. Eu fui e não voltei mais, fui no alívio, né? É a questão dessa sintonia. Se tivesse falando alguma coisa lá, né, tivesse lá comentando lá o episódio novo do Star Wars lá, você viu falando do Obi-Wan Kenobi, o Darth Vader, não, né, vocês perceberam, né, tivesse falando de espiritismo, de Jesus, eu ia estar na onda, né? Então assim, hoje isso é muito comum que a gente vê isso nas redes sociais, né, as bolhas de interesse encarnados, né? Quando a gente fala de criança, agora voltando na criança, né? Quando a gente fala na criança, vamos lembrar, a criança é um espírito imortal. Então a criança também traz as suas sintonias. O que acontece é que às vezes ela não consegue manifestar aquilo da forma adequada porque ela não tem idade suficiente, nem maturidade mental, né? Então ela não manifesta aquilo, mas ela traz as sintonias dela das outras vidas. Então tem criança que desde pequena gosta de arte. Tem criança que desde pequena que gosta de literatura. Tem criança que desde pequena que gosta de astronomia, como tem criança desde pequena que gosta de violência. Né? Você vê que a alegria dela é pegar um pedaço de pau e tocar na cabeça do outro, né? Claro que tem a questão, né, da idade que aí iguala todo mundo, mas à medida que aquilo vai acontecendo, ela vai se materializando. E o que acontece? A criança, ela está debaixo de uma influência mediúnica muito forte, que é a influência dos pais, tá? Então a criança, muitas vezes, até os 7 anos de idade, ela é o reflexo mental do pai e da mãe. Né? Você lembra lá, a história famosíssima para a gente entender isso, né? O Francisco de Assis e o pai dele. O Francisco de Assis estava encarnado lá na Itália, né? O João Evangelista após Jesus renasceu, aquela coisa toda, né? E o pai dele era o Pedro Bernardone. Pedro Bernardone era o comerciante mais rico da Itália, se não for da Europa, um dos homens mais ricos da Europa, o pai dele. Né? Era aquele cara totalmente materialista, né? Senhor de escravo, né? Que fazia os outros fazer guerra para poder vender, né? Comprava os espólios de guerra, porque a Itália tinha as guerras entre as cidades, né? Aí ele ia lá, comprava de um, vendia para o outro, ficava rico com a desgraça dos outros, aquela coisa toda, né? E o cara totalmente, né? Materialista, e totalmente, tipo assim, mexeu comigo e te mato. Basicamente, era o pai do Francisco de Assis. Né? Enquanto o Francisco de Assis era criança, né? Ele viajava, levava o Francisco, aí ficava lá todo emocionado, lá meu filho fazendo as contas do dinheiro, lá meu filho vendendo lá, ó, comprando, porque o Francisco de Assis estava na onda mental do pai. Claro que não estava na onda da violência, mas, né? E aí o pai dele ficava todo cheio, lá meu filho, né? Meu filho aí, ó, né? Quando o Francisco de Assis começou a crescer, o que aconteceu? Aquilo que ele era de verdade começou a despertar. E aí, em determinado momento, o que ele começou a fazer? Começou a pegar as coisas do pai dele e dar para os outros. Aí o pai dele endoidou com ele. Falou, você tá doido? Você tá louco? Né? Tô conhecendo você não, cadê meu filho? Aquele lá que ia comigo, vendia, que ficava, né, que contava dinheiro junto comigo. Você não é meu filho não, você viu outra pessoa. E o que o pai dele fazia? Né? Chegou a ponto de acorrentar ele no calabouço lá do castelo dele lá para chicotear ele, para ver se ele tomava demência de homem, né? Porque ele tava, né? E aí o que é quando o Francisco de Assis sai da casa dele, entrega até a roupa do porco, né?
né? Nenhum nome ele leva, porque o nome dele era João, né? Ele ficou só com Francisco, era o apelido que a mãe deu, né? Então ele fala, tu que você me deu, pai, fica para você aí, né? Ele entrega tudo, nome, sobrenome, né? Então assim, por quê? Porque enquanto ele era criança, ele estava influenciado pela onda mental do pai e da mãe. Né? A mãe tinha pouco o que fazer, né? Imagina, idade média, né, gente? O que a mãe ia falar? Nada, né? Ficar calada e levar na cara se falasse alguma coisa, né? Imagina, né? Então, assim, a onda da mãe é o que? A onda da ternura, do carinho, né? É isso aí, né? E aí o que acontece? Quando ele foi crescendo, ele foi tomando conta da própria identidade. E aí a influência do pai começou a diminuir. Como a influência do pai era negativa e a dele era positiva, o que ele trazia, aquilo que ele trouxe sobressaiu sobre o do pai. Né? Porque o que ele era de verdade não era aquilo que o pai queria que ele fosse. Desculpa aí, pai, mas eu não sou isso não. Né? Com a sintonia no campo da criança, às vezes, o que acontece? Às vezes a criança traz uma tendência negativa e o pai ou a mãe, em vez de colaborar para suprimir aquilo, incentiva. Então é aquela história, meu filho está lá em casa, está tendo uma festa lá, eu estou enchendo a cara. Aí meu filho chega perto, eu dou um pouco de cerveja para ele. E se ele for um alcoólatra reencarnado? Né? Aí depois o menino cresce, bebendo até cair, eu falo assim, não, meu Deus, não sei o que aconteceu. O que aconteceu? O menino trouxe uma tendência, eu alimentei aquela tendência por vigilância minha, né? Eu reforcei um comportamento nele que já era o ponto fraco espiritual dele. Meu filho é muito egoísta, né? Não divide nada com ninguém. Aí na hora que ele brinca com um coleguinha lá e o coleguinha pede um brinquedo emprestado, né? Eu tomo do colega e dou pro meu filho, falo, não, esse é seu. Ou então, né, eu vou lá e compro o brinquedo pro meu filho e falo, não empresta para ninguém. Aí ele traz intrinsecamente lá na sintonia dele o egoísmo. Eu estou reforçando. Quando ele está na adolescência, aí já não é culpa minha, né? Mas o reforço que eu construí, negativo, aquilo ali vai ficar. Então, às vezes, né, claro que às vezes, por exemplo, às vezes o pai e a mãe dão um reforço positivo para a criança, no sentido, né, reforço positivo, não fazer uma coisa positiva quando ele faz o que é certo, mas no sentido assim que a gente está falando, tipo assim, ó, ensina ele determinados valores e essa criança não tem esses valores, aí ela vai crescer, mas aquilo vai ficar introjetado, vai incomodar ele. Então, quando ele não agir como o pai e a mãe ensinou, aquilo vai ser um incômodo, ele vai lembrar, nossa, minha mãe, meu pai não faria isso. Entendeu como é que é a questão da sintonia aqui, da influência? Isso também é um processo mediúnico, né? E isso funciona para a gente o tempo todo, né? Então hoje, quando a gente vê, por exemplo, a rede social, quando a gente vê a internet, está acontecendo um fenômeno espiritual ali o tempo todo. Nós estamos sendo agregados por valor de afinidade. Por isso que quando tem, né? E qual que é o valor de afinidade? Hoje é muito fácil a gente ver qual que é o nível de afinidade da humanidade. É baixo, é muito baixo. Né? Você coloca qualquer tipo de notícia. Isso, gente, mas você quer aferir sintonia? Olha comentários de internet. Você vai lá e fala assim, ó, fulano de tal cometeu um crime. Nem sabe se cometeu mesmo. Aí você vê lá 900 comentários, todo mundo, né? Aquela pessoa é o pior do mundo. Mas aí passa uma semana e descobre, não foi ela não, foi uma confusão, o jornal errou, né? Claro que às vezes né, gente? Mas descobre, aquele estrago já está feito. E mesmo mostrar para a pessoa que não era, a pessoa, não é nada, você falou, tem alguma coisa. Olha como é que é a nossa onda negativa. Isso diz muito do tipo de mentes que nós conectamos, de espíritos que nós atraímos, né? É aquele negócio, como é que eu vou conectar com o meu mentor, né, com o espírito de luz, se o meu comportamento, ou as minhas ideias, os meus pensamentos, ainda estão na treva? Né? Por isso que os espíritos reforçam tanto essa questão do estudo, da reflexão, né? Fala assim, você quer conversar com os espíritos? Vai trabalhar para Jesus, né? Por quê? Porque você sintonizar com a espiritualidade, não existe sintonia com o bem sem trabalho no bem, né? Não existe conquista espiritual de uma semana, não existe. Para você estabelecer vínculo com bons espíritos, é necessário a gente se esforçar para ser pessoas melhores, né? Mas o outro vai sintonizar com o que quiser. O outro não dita o meu caminhar evolutivo, né? Jesus com 12 resolveu o mundo aí, ó, né? Era 12 no início, né? Quantos que são hoje, né? Tem muita gente que fala de Jesus, não realmente, mas, né, que fez a diferença, senão a gente não estava aqui, né? Nós estamos aqui por causa de Jesus, lá 2000 anos lá, né? Meia dúzia de analfabeto lá, né?
né, de pescador lá que não sabia direito, né, desenhar o ó com a garrafa, né? Nós estamos aqui, sobreviveu, né? Então, né, então assim, são questões interessantes. Quando ele fala de sintonia, né, o Kardec ele tem um termo muito interessante que ele chama de simpatia. Né? Ele fala dos espíritos simpáticos, né? Ele fala simpatia no sentido mesmo de você, né? Porque ele está querendo fazer uma analogia, né? E fazer também uma referência ao sentimento que nós temos uns pelos outros enquanto encarnado, né? Então, por exemplo, às vezes você simpatiza com alguém de cara, aquela energia daquela pessoa é particularmente agradável para você, né? Já viu aquela, né? Eu lembro, eu tinha uma conhecida que ela conheceu um rapaz lá, né, na faculdade lá. Ela falou comigo assim: nossa, né, não sei como é que fulana consegue namorar com aquele rapaz lá, que aquele cara, né, eu olho pra ele, eu sinto um trem ruim, né, nossa, ele é um traste, o cara, nossa, passou 2 meses, ela tava namorando com um cara. O cara que ela detestava, que ela achava um porre, não sei lá o que ela não queria nem olhar pro cara. Mas o que aconteceu? Quando ela aproximou do cara, ela sentiu um ponto em comum com ele. Aí apaixonou. O que é a paixão, senão vários pontos de sintonia que se encontram? Isso é paixão. A pessoa apaixona pela outra porque ela vê nela reflexos daquilo que ela espera, né? Ou daquilo que ela fantasia no outro, né? É o efeito projeção, né? Então eu olho para aquela pessoa e penso assim, ela é assim. Não necessariamente ela é, mas eu quero que ela seja, né? Aí eu apaixono pelo sonho que eu tive com a pessoa, né? Você não ama a pessoa, você ama a imagem que você criou daquela pessoa, né? E às vezes e aí quando a pessoa se mostra não sendo aquela imagem, você fala que você decepcionou com ela. Não, que decepção, não esperava isso de você não. Claro, você não esperava nada de mim, você esperava seu sonho. Por quê? Porque nós não, né, entramos na onda do conhecimento, né? E isso tudo tem a ver com mediunidade, né? Parece que não, né? Mas tudo isso, porque o mesmo mecanismo que funciona para os espíritos, funciona nas relações do dia a dia. Então nós somos médiuns de quê? Daquilo que sintoniza com a gente. É a famosa história, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Não tem essa história? Né? Então eu pego, alguém me conta a história. Se eu sintonizo com aquela história, eu passo para frente. Na hora que eu passo para frente, eu multiplico e eu acrescento. Isso é uma mediunidade. Eu faço isso com o encarnado, eu faço isso com o desencarnado, né? Então, enquanto que as informações dos espíritos de luz são boas, as informações dos espíritos das trevas, sejam ele encarnado ou desencarnado, e o espírito de luz encarnado ou desencarnado, né, são falsos. E aí eu me torno responsável por aquilo que eu estou oferecendo para o outro. Então, quando eu pego uma mentira e eu conto ela para o outro, eu me tornei participante daquela mentira. Eu entrei naquela energia, naquela onda, né? Desde que eu saiba, né, gente? Às vezes você não sabe, mas só para aquilo ter te chamado a atenção é porque você tem alguma afinidade com aquela energia, com aquela vibração, com aquele movimento espiritual, né? Então a sintonia fala muito disso, né? Tem alguma coisa que a gente pode falar, gente? Vocês estão meio caladinhos, né? A concentração vai ficar para outra semana, não vai dar tempo, não. Até porque já está quase no finalzinho do estudo. Alguém quer falar alguma coisa sobre sintonia e percepção? Deu para entender? Percepção? Então vamos só para recapitular, né? Percepção, né? Sensorial, aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos físicos, os 5, né? Apesar que lá tem o pessoal que fala que tem mais de 5, né? O pessoal fala que tem lá propriocepção, né? Que seria né? Que é o sentido lá do que você sente quando está te apertando, está prendendo, né? Né? Mas isso aí, né? É outra coisa, né? Então, sensorial são 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão, audição, né? E gustação, né? Então, os nossos 5 sentidos, né? Então, o que a gente percebe com isso, né, é sensorial. O que é extrasensorial? São as nossas percepções que vêm fora dos 5 sentidos, que podem parecer ou não sensorial. Aquela fala, você ouviu uma voz aqui, ó, tem alguém me chamando. Aí você fala, não tem ninguém chamando, não, tem, eu estou escutando. Parece que eu estou escutando, né? Mas ninguém está escutando, ou seja, uma percepção que não é o meu ouvido, né? Não estou aqui, né? Não está funcionando aqui a estrutura aqui da estrutura orgânica, né? Dentro disso, dessa percepção extrasensorial, existe a percepção anímica,
que é aquilo que eu tenho, que eu trago, né? Então, por exemplo, normalmente a percepção anímica, ela emula sentido físico. O que isso quer dizer? O que é emular? Imita. Né? Então, por exemplo, as mais fáceis, vidência e audiência. Eu escuto e vejo os espíritos. Né? Então, para a pessoa que escuta e vê, né? Se ela for aquilo que se chama clarividente, né? Que para ela é a mesma coisa que ter um espírito aqui. Né? Por exemplo, se tiver um espírito aqui, ele vier aqui sentar na cadeira aqui, eu enxergo ele como se fosse uma pessoa. Então, gera uma confusão muito grande, na maioria das vezes. Né? Porque é tão palpável que se eu olhar aqui, ele estiver na frente ali da caixa de som ali, ó, eu não enxergo a caixa de som, porque eu estou vendo o espírito na frente. Parece que tem um encarnado. Né? O sonho é uma percepção mediúnica diferente. Não é evidência. Evidência é quando você vê mesmo. Você vê aqui, né? Tá? Tem gente que vê na mente. Tipo assim, eu sei que tem um espírito aqui com a gente aqui, ele está assim, assim, assado. É um processo mental. Tá? O clarividente, ele vê mesmo. Vê mesmo. Se tiver aqui. O sonho, o que é? O sonho é aquilo que a gente chama de fenômeno anímico. O que é o fenômeno anímico? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Nosso espírito, ele sai do corpo, fica ligado ainda, né? Claro, senão a gente morre, né? E ele consegue ir no plano espiritual, seja no plano inferior, superior, seja lá, ou ficar aqui vagando, que depende do que a gente pensa, né? A maioria de nós fica aqui no plano físico mesmo, tá? Então o que acontece? O que é o sonho? Tem 3 tipos de sonho. É o sonho reflexivo, é o sonho de lembrança de vida passada e é o sonho de desdobramento. Então o que é o sonho reflexivo? Queria muito comprar um carro, é o sonho que estou dirigindo o carro. Né? Ou seja, a minha mente criou ali uma historinha para poder, né, me dar um retorno emocional, um retorno, né, de prazer de uma situação que eu queria. Né? Então eu estou lá sonhando que eu estou dirigindo, estou sonhando que eu ganhei o prêmio Nobel da Paz, estou sonhando que, sei lá. Né? Você está sonhando, você está sonhando que está voando, sonho. Não é um fenômeno mediúnico. Tem um sonho que é o quê? Desdobramento. Eu saí do corpo e encontrei com alguém no mundo espiritual. Né? E tem um sonho que é lembrança de vida passada. Eu lembrei de alguma coisa que aconteceu comigo lá na minha encarnação, sei lá, vou inventar um aqui, lá na Escócia do século XIV. Aí eu sonhei lá, eu me vi lá na Escócia do século XIV. Né? Aí eu tenho um sonho, né? Então o que acontece? Quando eu acordo, quando eu volto para o corpo, tá? Essa informação toda volta. Aí o meu cérebro, ele tenta, né, lidar com essa informação, aí vem o sonho. O sonho é isso. Por isso que às vezes a gente sonha com pessoas fazendo coisas que são totalmente estranhas. Por exemplo, imagina que lá na Escócia do século XIV, o meu pai era um cara extremamente violento, agressivo, e ele me batia, me espancava, me torturava, sei lá, né? Aí eu tenho uma lembrança, uma situação que acontece no mundo espiritual por causa disso, sei lá porquê, vai saber, a espiritualidade que sabe, né? E eu sonho com meu pai fazendo isso. Quando eu volto para o corpo físico e trago essa informação, o que acontece? O meu cérebro atual, ele não tem lembrança de outro pai que não seja o seu Evandro, que é o meu pai aqui encarnado, que até já foi para o plano espiritual, né? Eu não tenho. Então, na hora de eu lembrar, nossa, eu vou lembrar de quem me batendo? Meu pai atual. Quer dizer que foi meu pai atual que era aquele pai na época? Não. Quer dizer que foi meu pai que fez aquilo comigo? Nossa, não. Quer dizer que eu trouxe uma informação e o que o meu cérebro deu conta de lidar com aquilo era o meu pai. Quem que me bateu? O seu pai. Então tá, seu pai. O seu pai é esse cara aqui. O pai que o cérebro de carne da gente conhece, né? O pai que eu conheço, né? Então eu vou lembrar do sonho, né? Como sendo o companheiro, seja uma mãe, seja um filho, seja um irmão, seja um amigo, seja, né? Então às vezes o cara sonha, minha mulher está me traindo, às vezes não é a mulher da encarnação atual, às vezes tem uma esposa lá às vezes era até o contrário, você era a mulher e ele era o marido, está te traindo, mas aí você volta para o corpo, adapta para a sua realidade atual. Então por isso que sonho é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar, principalmente quando aparece algum personagem no sonho, né? Porque às vezes eu morro de ódio lá do meu pai, né? Meu pai, né? Não era meu pai não, era outro pai, outro espírito, outra situação. Vocês estão vendo como é que como é que isso gera confusão na cabeça das pessoas? Então por isso que muitas vezes a espiritualidade fala assim, sonho, você tem que analisar, né? Então assim, a mesma história da moça lá da cobra, né? Lembra da história da cobra, do livro lá do André Luiz? A moça lá, a esposa lá do médium lá da casa espírita, ela era cismada que o marido dela traía ela.
E ela era ciumenta até atravessar o teto. E ele não traía, segundo a espiritualidade, não tinha nada daquilo. Mas ele não podia conversar 5 minutos com a mulher que está traindo, está me enganando, está isso, está aquilo. E o negócio estava tão desequilibrado que estava atrapalhando até os trabalhos da casa espírita. Porque ele trabalhava, ajudava lá e ela lá sempre, né? E aí uma hora o espiritual falou, não, vamos tomar uma atitude com ela, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. O que eles fizeram? Tiraram ela do corpo físico, levaram para o plano espiritual e chamaram um espírito que tinha, vamos dizer assim, ascendência sobre ela, que era a avó dela desencarnada, né? Aí ela encontra com a avó dela, naquela coisa, avó, né, e tal. Aí a avó dela senta com ela no lugar lá do plano espírita e fala, minha neta, cuidado, né? Ciúme é uma serpente, né, que acaba nos picando, falando ciúme, né? Que ciúme é uma serpente que acaba picando, é um veneno de serpente, né, para não se deixar levar pelo veneno. Aí a moça acorda de madrugada, a espiritualidade volta, ela acorda. Na hora que ela acorda de manhã, ela tem um sonho. Ela pega o telefone, liga para a amiga dela e fala assim, nossa fulana, né, sonhei aqui com, né, tive um sonho maravilhoso, eu vi a minha avó. A minha avó apareceu para mim, eu abracei, eu não lembro bem o que ela falou, mas eu sei que no meio do sonho apareceu uma cobra enorme lá e tentou me engolir. Olha como é que ela interpretou o que aconteceu. Aí ela vira para a amiga dela e fala assim, a cobra com certeza é a amante dele, que está tentando, olha só, por quê? Porque ela estava tão fixada no negócio, né, que ela pegou a informação espiritual, ela torceu aquilo para enquadrar né, na loucura dela. A avó dela estava falando para ela não se deixar levar pelo ciúme, e o que ela lembrava? Que ela estava conversando com a avó e que apareceu uma cobra gigante lá e tentou engolir as duas, né? Ou seja, a mente dela viajou em cima daquilo. Ah, mas a culpa da espiritualidade? Não, porque ela só focava, a espiritualidade tentou. Mas como ela sempre viu o pior, e ela queria provar porque sim que o marido dela estava traindo, a cobra virou a materialização da amante. A amante lá, ó, ela que é a cobra lá, né? Que a amante que nem existe, né? Porque não tinha, né? Então, olha como é que é essa questão, né? Então, a gente, para entender essa questão de sonho, a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que, né, pegar aí e analisar isso, né, ver o que é, separar, ver, né, o nosso estado emocional, né, comparar. Por exemplo, sonhei com uma pessoa fazer uma coisa que ela nunca faria, então a chance de não ser aquela pessoa é muito grande, não pode ser associado, né? Então a gente tem que falar, não, sonhei que meu irmão está me roubando. Não, meu irmão não rouba ninguém, conheço ele, ele está agindo no meu sonho com a índole totalmente diferente. Talvez seja um espírito que em outra situação, um irmão que eu tive no passado, que não pode ser, talvez até seja o mesmo, e mudou e melhorou, mas às vezes nem é o mesmo, que aquilo eu estou lembrando para trabalhar alguma coisa. Então a gente tem que ter essa frieza que normalmente nos falta. Por isso que muita coisa de informação espiritual, a espiritualidade meio que restringe, né? Porque quando vem demais, a gente destrambelha com aquilo. Então aí o que acontece? À medida que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente entende, o conhecimento espiritual ele vai ficando mais claro para a gente. Os espíritos não vêm aqui sentar na mesa falando, Marcelo, senta aí, te contar aqui as suas últimas 40 encarnações. Não vai rolar, né? Aí, mas tipo assim, o Marcelo está trabalhando lá, fala assim, Marcelo, isso aí, né, tá vendo essa dificuldade, isso aí, pensa bem, isso aí te acompanha, meu filho, ele vai dar um toquinho, né? Aí com o tempo, você junta as peças, aí uma hora a espiritualidade te explica, fala, olha só, agora você está entendendo por que você tem essa maneira. Você está entendendo por que você tem esse sentimento com esse companheiro, né? Na verdade, eu sei que prejudicou ele no passado, você fica constrangido achando que ele vai se vingar. Então é uma coisa que né? Então quem busca revelação imediata, normalmente, né? Se é um espírito que tem capacidade de fazer essa revelação e é desequilibrado, ele joga uma bomba na cabeça da pessoa. A pessoa não tem como lidar com aquilo. Pode falar. Não. Sim, porque nós vamos interpretar aquilo de acordo com o que nós somos. Por isso que esse negócio de interpretação é tão complicado. Por quê? O que significa uma coisa para você não significa para o outro. Então eu sonhar com meu pai é diferente de uma pessoa que sofreu agressão do pai sonhar com o pai. É diferente de uma pessoa que tem uma relação maravilhosa com o pai sonhar com o pai. Então eu não posso dizer sonhou com o pai é isso. Entendeu? Sonhar com a mãe também, né? Porque para mim a minha referência de mãe é muito boa, mas a referência do outro de mãe às vezes é uma pessoa que massacrou ela a vida inteira. Porque tem mãe que massacra o filho a vida inteira. Então a referência materna dela é terrível. Ou às vezes não teve. Ou às vezes a referência materna dela é uma tia, uma avó, que é um outro tipo de relação. Entendeu como é que é complexo? Então essas questões elas têm que ser analisadas, entendidas, caso a caso. Isso demanda tempo,
né? Tempo que a gente não tem, né? Agora, pelo menos, com o estudo. Né? Mas nós vamos terminar aqui, né, gente? Semana que vem nós vamos continuar com a concentração. Falar de como se concentrar. Vou fazer a nossa prece aqui. Agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo. Pedindo ao mestre amigo que nos envolva com paz, com amor, harmonia e tranquilidade. Que possamos, elevando o nosso pensamento, atender às demandas do bem, acordar para o nosso potencial de amor, de luz, de felicidade. Pedimos, Senhor, por aqueles que conosco convivem, para que possamos auxiliar, compreender, respeitar e, acima de tudo, amar. Dá-nos, Mestre, a força, o entendimento e a possibilidade de sermos instrumentos do Teu amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos interromper, semana que vem continuamos, né? Quem vai para a prática, né? Quem já está na prática, vão lá para a salinha. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.